agora para um bate-papo muito interessante de um assunto essencial, que é a comunicação. Eu trabalho já há bastante tempo, né? Vou me apresentar, mas trabalho há 23 anos com RH, gestão de pessoas, e eu vejo que um assunto que a gente tem que tratar sempre, quanto mais você sabe, ainda é pouco, é a comunicação, porque ela é base, né, de tudo aí. E hoje o tema é comunicação e gestão de conflitos. E aí eu trouxe um convidado mais do que especial, o Adailton. Vou apresentar você bem brevemente aí. Vou me apresentar primeiro, né, Adailton? Isso aí. Bom, meu nome é Karine, para quem não me conhece. Sou de Belo Horizonte. A gente está começando agora, hoje, a primeira edição do Na Real com a Karine Moura. Qual que é o público? Todo mundo que quer trabalhar com desenvolvimento humano, que quer ser cada vez melhor, e principalmente aí pensando no público de RH, né, o público mais empresarial. Sou psicóloga, sou geração 2000, formei em 2000, abri a empresa, sou diretora da Consultar Gestão de Pessoas, professora universitária, coach, trabalho muito com a programação neurolinguística, que é a base aí muito forte para a comunicação, e trabalho muito com liderança e RH. Bom, a Adailton se apresenta, né? A Adailton tem 2 livros, especialista. Quando eu falei de comunicação, eu pensei de começar aí com o tema, veio a sua imagem, eu falei, não, a primeira edição, vou começar com a Adailton aí, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser um sucesso o nosso podcast. E há 31 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal e também com relacionamentos. Sou autor de 2 livros, um é Amor em Curso e também Separação Consciente, são livros que abordam esse tema de relacionamento. E claro, relacionamento tem a ver com resolução de conflitos, né? Sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, também trabalho com hipnose ericksoniana e sou Master Coach também, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Então, vamos juntos aí falar, né, de comunicação. Sim. A questão da comunicação, eu falo que quando ela ou tem ausência da comunicação, né, ou uma comunicação que causa ruídos, que tem interpretações, acaba afetando outras competências da organização. Então, quem não comunica bem, geralmente tem o quê? Retrabalho. Isso aí. E aí interfere até na gestão do tempo, que a coisa mais, né, importante que a gente tem é o tempo. Mas quando a comunicação é falha, tem muito retrabalho. Outra questão muito forte, né, que quando não tem a comunicação, relacionamento, que é seu foco aí, né, principal. Isso. Muitas vezes é a falta de comunicação ou a comunicação que é feita não para a pessoa, pensando ali para colocar no lugar da pessoa, que a gente vai trabalhar um pouquinho isso, né, alguns temas. E também a questão de conflito, que é um tema aí que a gente vai abordar hoje também. Então, quando a comunicação ela não é assertiva, impacta muito nos relacionamentos, isso traz um estresse muito grande. Então, ao invés das pessoas focarem no objetivo, na resolução do problema, muitas vezes se perde, levando para o lado pessoal. Então, isso a gente vai falar um pouquinho disso, né? Que eu falo que é um assunto extremamente importante. Isso mesmo. Bom, então vamos pensar aí na comunicação, né? Tem aquela pesquisa, Cérebro Trino, que eu gosto bastante, e eu quero que você complemente, que eu sei também que você sabe bastante aí, né, sobre essa teoria. Vou falar uma base só, né? Só 7% que as pessoas são estratégicas, do lado racional. 55% as pessoas são reptilianas, né? Que é fugir, que é a questão até de répteis, animais, semelhantes. No tempo que a gente era ainda bem primitivo. Bem, né? primitivo. Então, 55% a gente é primitivo, comparado ali até ao animal, né? 38% a gente é emocional. Sim. Age pela emoção. E só sobrou 7% para ser lógico, racional. E aí eu falo que o tanto de coisas que acontecem que, se a gente for pensar, a maior parte das pessoas estão endividadas, né? Porque eu ajo pelo emocional, ou eu quero, eu faço. Quantas pessoas aí que têm relacionamentos ruins? E quantas pessoas aí que realmente aproveitam bem seu cérebro, sua mente? E quanto mais tiver autoconhecimento, que eu sou muito defensora aí, porque tudo começa com autoconsciência, mais a gente vai ser menos refém desse instinto, né? E a gente vai estar agindo de forma mais estratégica. E isso na comunicação tem tudo a ver. Porque quantas vezes a pessoa conversa, tem um interesse,
mas ela esquece aquele interesse que ela tem porque ela age ali pelo instinto e pelo emocional, muitas vezes. Sim. É reativa. Né? Então, fala um pouquinho aí do cérebro trino e vamos junto aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é impossível não se comunicar. A gente está sempre passando algum tipo de mensagem. E quando eu vi essa pesquisa também, que eu achei super interessante, 55% da nossa comunicação é através da nossa postura, dos nossos gestos, do movimento dos olhos, né, movimento das mãos. 38% é o nosso tom de voz, o que você falou ali é o nosso emocional. E apenas 7% que é a palavra, a razão, o conteúdo. Se você analisar, 93% então da nossa comunicação não é conteúdo, é forma. Então, mais importante do que aquilo que você está comunicando é como você está se comunicando. Né? No início dos anos 50, o Dr. John McLean, que trouxe esse conceito de cérebro trino ou triúnico, né? Já ouvi falar das duas formas. E naquela época eles não deram muita bola para esse modelo que ele apresentou. Mas nos últimos, talvez, 20 anos, ele está aí, todo mundo estudando, até questão de marketing também, esse neuromarketing, tudo vem dessa parte, né? Então, como que isso funciona? Bom, o cérebro reptiliano é esse cérebro de quando a gente era bem réptil, primitivo. A gente estava ainda formando. E ele é um cérebro muito reativo. E quando ele entra em ação, ele desliga os outros. Qual que é a característica dele? É cuidar da sua sobrevivência. Por isso que ele é reativo. Como que eu sei que ele está funcionando? Por exemplo, se você estiver num incêndio ou numa confusão num estádio de futebol, ele desliga os outros e ele entra em ação. Então, ali você corre, você pula o muro, você se defende sem pensar. Até aquela história da senhorinha que consegue levantar uma caminhonete porque o neto dela estava preso ali. De onde que ela tirou essa força? Então, isso vem tudo desse instinto de sobrevivência. Bom, passou aquele... função. Isso aí. Então, passou essa ameaça à sua sobrevivência, esse cérebro se acalma, aí o sistema límbico pode entrar em ação. Ele é intermediário aqui. Aí sim, você vai acessar suas emoções. É um cérebro emocional. É aqui que acontece a tristeza, a ansiedade, as fobias. Então, se você estiver nessa confusão, depois que passar tudo, é aquele momento que você chora. Aí você vai perceber que talvez machucou o seu joelho, certo? Quando o cérebro reptiliano e esse sistema límbico se acalma, aí agora sim você pode falar com o neocórtex, que nós temos 2 hemisférios. Acho que é conhecimento de todo mundo, de quase todo mundo. O hemisfério esquerdo, ele é verbal, ele é lógico, ele é matemático. E o hemisfério direito, ele é holístico, ele é criativo, ele é visual. Trazendo esse modelo aqui para a comunicação. O que acontece na comunicação? Quando eu entro em contato com uma pessoa, o primeiro cérebro que entra em ação é esse reptiliano. Ele vai imediatamente, em questão de milésimos de segundos, avaliar: confio ou não confio nessa pessoa. Por exemplo, se você estiver na rua, no carro ali, vier uma pessoa muito estranha para o seu lado, você vai correr, você vai fechar o vidro. Não tem comunicação. Tá? No nosso dia a dia, nós não estamos sofrendo essa ameaça. Então, é a nossa postura, os nossos gestos, o movimento da sobrancelha. Nós somos avaliados imediatamente. Eu estou passando uma mensagem que vai trazer confiança ou desconfiança de você. Se você conseguir acalmar esse cérebro, aí sim o sistema límbico entra em ação. O que vai ativar ou desativar? O que vai acender esse cérebro? É o seu tom de voz. O como você se expressa. Se você quer acalmar, você abaixa o seu volume. Né? Por que que o Silvio Santos é um excelente comunicador? Ele usava a voz com maestria. Né? Como animar uma plateia. Olha um pastor, como que ele consegue animar ou acalmar aquela plateia.
Aí, se você passar por esse cérebro, aí sim você vai poder falar com o hemisfério esquerdo. Aí você vai poder apresentar os argumentos, os dados. Agora, o curioso é que existe uma metalinguagem aí. O hemisfério direito, nós, seres humanos, embora temos todos os sentidos, cada pessoa tem uma certa preferência por uma. Ou determinado sentido é que toma aquela. Ela é o mais sutil, é ele que toma a decisão. Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, um bom comunicador, mesmo que intuitivamente, ele sabe dessas coisas. Então, na medida que ele vai se comunicando, olha, você está me dando sinais não verbais aí. Esse comunicador vai, como se diz, ele vai avaliando, ele percebe isso como feedback e vai ajustando a sua comunicação. Como se fosse um rádio, né? Vai sintonizando. Vai ali, sintonizando. Né? Vai dando certo. Isso. Tal, a comunicação fluir. Né? É o que a gente chama de acuidade de percepção. Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham isso por intuição. Mas hoje esse conhecimento está disponível aí para quem quiser estudar. Né? Aí vem até uma reflexão. Essa habilidade de se comunicar, nós nascemos com ela ou aprendemos durante a nossa vida? Se aprendemos, com quem? Quem são os professores? Né? Se nascemos, como que é isso? Então, a maioria das pessoas aprenderam com seus pais, né? nas suas casas, ou na escola, e a gente não vê essa abordagem colocada dessa forma. É sempre na oratória, sempre colocado nas palavras. As palavras são importantes? Sim, são importantes, mas é 7% da comunicação. Numa comida, quantos por cento tem de sal ali? Muito pouco, não é? Uma pitadinha. Mas um pouco mais ou um pouco menos. É uns temperos, ela fica boa, né? Ou ruim. Então, é a palavra que contém o conteúdo, mas se ela não vem com essa embalagem dos 93%... Tem pouco impacto, né? Tem pouco impacto. Seria mais ou menos assim, ó. Eu quero dar um anel de brilhante para minha esposa. Um conteúdo valioso, né? Mas eu embalo ele com um papel de jornal velho, por exemplo. Entrego ali para ela. Olha, o cérebro reptiliano vai rejeitar no primeiro momento, né? Até ela ter contato com aquele conteúdo, vai ter alguma resistência ali. Agora, se ele vier bem embalado numa caixinha de veludo, o impacto vai ser bem maior. E a questão da comunicação é isso aí, né? A forma que você fala, isso tem um impacto muito maior. Então, se eu virar e falar assim, eu tô muito animada para fazer esse podcast hoje. O seu corpo todo tá falando que não, embora as palavras... Eu nem consegui interpretar tanto, né? Mas se eu falar, não, eu tô muito animado, tom de voz, realmente ali, ele às vezes tem congruência com o que você tá falando, né? Sim. Então, como que essas coisas todas impactam e muita gente nem tem consciência disso, né? Então, a gente ter essa consciência é muito importante e a gente vai trazer um pouquinho disso aí no nosso bate-papo. Né? Você falou, ó, tô muito animado. Hoje eu acordei muito triste, quase que eu chorei, ó. Nossa, eu tô tão triste ultimamente. Então, isso é o que a gente chama de incongruência. Às vezes você entra em contato com a pessoa e sai assim, não sei... Não bateu. Desconfiei, né? Parece que tem uma o santo não ali, bateu, né? o que ela falou não... É isso, ela usou algumas palavras, mas o seu tom de voz, os gestos não estavam congruentes. Né? Seria mais ou menos igual aquela a esposa. Você está com raiva, Benzinho? Claro que não. Isso mesmo. Então, isso tudo, né, faz com que a gente, assim, tendo mais consciência, a gente tenha uma assertividade muito maior. E a gente fala muito de comunicação assertiva. E aí, uma coisa também que fundamental da gente trabalhar aqui é a questão do mapa mental. Porque cada um tem um mapa, né? Cada um tem uma vivência, tem uma experiência. E quando a gente conversa com outra, muitas vezes a gente está com o nosso mapa, né? O mapa de mundo. Eu gosto até de dar o exemplo, assim... gato e cachorro é um exemplo ótimo, né? Tem gente que ama gato. A gente pergunta, como que é, né? Ter gato e tudo. Você tem gato? Você gosta de gato? Nossa, adoro. Quando fala do gato, fala sorrindo, fisiologia, comanda muito, né? E a pessoa, ela fala no entusiasmo enorme.
Outra pessoa que não gosta fala, né, até fazendo careta muitas vezes, o corpo ali falando, nossa, até arrepio, eu tenho medo de gato, gato é traiçoeiro, gato é não sei o quê. Então, muitas vezes ali, o corpo ele comunica muito quando a pessoa junto com a fala, né? Que é isso aí que você falou um pouco mesmo. E o mapa de mundo é muito importante a gente abordar isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Então, às vezes a gente fala assim, o que é um mapa mental? As pessoas às vezes não entendem, né? Mas é impossível você ter acesso à realidade, sabia disso? O mundo real. Como que é o mundo real? A gente entra em contato com o mundo através dos nossos sentidos. Mas os nossos sentidos são extremamente limitados. A gente só consegue captar certos timbres ou frequências sonoras. Os nossos olhos conseguem captar só também determinados espectros de cores. O nosso corpo, a sensação também, que são bem limitados. Então, outros aparelhos ou outros animais conseguem perceber sons ou o visual ou sentir coisas que o ser humano não tem menor ideia do que seria. Temos também alguns filtros que são as nossas experiências individuais. Isso que você disse, ó, eu tive uma boa experiência com um gato. Se sim, quando eu tiver um contato com um gato agora, pode ser que a minha reação seja positiva. Se eu tiver uma experiência ruim, eu já tenho esse filtro aqui agora. Então, as minhas experiências, meus aprendizados, tudo que eu vivi durante a minha vida vai filtrando a realidade, né? Temos também o filtro cultural. Olha só, quando você muda a família, certas coisas que é certo numa família já é meio estranho na outra. No estado já acontece isso. Muda de estado, você já tem essa diferença de cultura. Quando você muda de país, tem uma diferença de cultura. Por exemplo, dizem que os esquimós têm mais de 38 palavras para descrever neve. Que eles sabem qual que é a neve de hoje, a de ontem, que pode beber, a que tá... Se você chegar lá, vai ser tudo igual para você. Porque você não tem essa acuidade de percepção ainda. Dizem que se você for num bar no Texas e olhar nos olhos de um outro homem, assim como eu estou olhando para você, vai ter briga, isso é um desafio. Aqui, se eu conversar com alguém sem olhar nos olhos, olha, essa pessoa não é confiável. Estranho, frio, né? E o que eu quero dizer com isso? Que a cultura é um filtro poderoso. Então, tem seus sentidos, tem suas experiências, tem a cultura, tem os seus objetivos, o modo como você interpreta o tempo na sua cabeça. Não tem pessoas que são mais voltadas para o futuro, outras mais voltadas para o passado, outras que são mais ligadas ao presente. Isso tudo vai filtrando as suas experiências e vai criando um mapa na sua mente. Tá? E o mapa, como a gente tem aquela frase, o mapa não é o território, mas a gente não consegue ter acesso a esse território. Ou seja, eu vou me orientar no mundo pelo como eu mapeei esse mundo. Quem tem um mapa rico, detalhado, se orienta melhor no mundo. Estão ganhando dinheiro, são felizes, têm bons relacionamentos. Quem sai por aí com um mapa rabiscado, se perde, se deprime, fica endividado. E o curioso é que nesse mapa aqui, eu costumo dizer que tem uns ratinhos aqui dentro da nossa mente que costuma fazer algumas misérias com esse mapa. Tem um ratinho da generalização. O que esse ratinho faz? Ele pega uma experiência e generaliza. Isso é muito bom para o seu aprendizado. Por isso que você pode aprender de uma forma acelerada. Por isso que você aprendeu a dirigir um carro e pode dirigir outros carros. Você não precisa aprender tudo de novo. O problema é que quando esse ratinho não recebe uma orientação, quando você não tem consciência dele, ele começa a generalizar experiências que vão te limitar. Coisas como, eu sempre faço tudo errado, nunca nada dá certo para mim, os homens são todos iguais. E aí vale até uma ênfase muito grande nisso, porque é um dos problemas de comunicação. Tudo que você faz é errado, isso aí. Você sempre é muito desorganizado, então isso já é uma forma de ter o quê? Conflito, que é outro tema aí, né? Que a gente vai trazer aqui. Vai trazer de relacionamento. Quando a pessoa generaliza e aí traz uma reação no outro, né? Por isso, quando se fala de comunicação, você tem que entender o ser humano, como que ele funciona e como que o cérebro dele funciona.
A pessoa que tem noção desse mapa mental, ele não vai querer impor o modo que ele pensa, ou o mapa dele na outra pessoa. Por isso que ele é um mau comunicador. Um bom comunicador, primeiro, procura compreender, para depois ser compreendido. Você vê que isso vem de milhares de anos, né? É uma outra forma de você trazer esse tema. Existe lá outro ratinho que é da omissão. Nosso cérebro está recebendo milhões de informações o tempo todo, mas nós conseguimos prestar atenção em 5, 7 coisas ao mesmo tempo. O que ele faz com as outras? Deleta. Por exemplo, seu pé esquerdo aí dentro do seu sapato. Olha, essa sensação está aí o tempo todo, mas você só tomou conhecimento depois que eu falei. Porque ela não era importante aqui na nossa conversa. Agora, se tivesse seu pé ferido, alguma coisa, você ia estar aí chamando a atenção o tempo todo. Por que é importante você saber lidar com esse ratinho? Se você não der instruções claras para ele, ele vai deletar coisas que são importantes para você. Por isso que às vezes você fala assim, como que eu não prestei atenção nisso? Por isso a importância de você ter objetivos claros. Por isso a importância de você viver intencionalmente. Porque você vai treinar esses ratinhos a trabalhar a seu favor. E não contra você. E não contra você. E para finalizar, tem o outro que é da distorção. É você pegar uma informação, ajustar e colocar dentro da sua caixinha. Mas é daqui que a gente aprecia a arte, a pintura, a cultura, né? Que a gente distorce essa informação. Se a gente falar assim, poxa, eu gosto de música, aí eu também gosto de música. Mas podemos estar falando de coisas totalmente diferentes. Você está falando de música clássica, eu estou falando de rock, metal. Olha, isso é uma distorção acontecendo. As ilusões são distorções também. As alucinações são distorções. Então, um bom comunicador, mesmo que intuitivamente, ele sabe dessas coisas e aplica durante a comunicação. Né? E tem todo um estudo para isso, já tem muita teoria. Falo que hoje em dia você já tem muita base, né? Até para comunicar. A gente vai indicar alguns livros depois também, que são ótimos nisso, né? Até bem pouco tempo atrás, você teria que aprender isso por observando as pessoas. Por erro e acerto, né? Muitas vezes. Hoje esse conhecimento está aí disponível. Tem treinamentos, tem livros, você pode ter acesso é uma habilidade que você pode desenvolver. E não tem fim, né? Quanto mais... E pensando assim, comunicação. Eu trabalho há muito tempo com liderança, fazendo diagnóstico nas organizações, e eu vejo assim que um dos maiores problemas é o de comunicação. E se a gente for para relacionamento também, separações, né? Isso aí você tá bem especialista nisso, também a danadinha da comunicação está em tudo. Né? Então, isso de entender o outro, muitas vezes ali, a gente vai falar de percepção, que é outro tema fundamental, mas como que às vezes é importante você ouvir, fazer perguntas, entender o mapa do outro, entender como ele funciona, as crenças dele, e muitas vezes ali, aí sim você vai ser assertivo na fala, usando ali até as palavras da própria pessoa ali para você conseguir, né, atingir o interesse ali que é importante. Curioso também que a comunicação ela acontece com a outra pessoa e acontece com você mesmo. Diálogo interno. Isso aí. Então, olha, se você está tendo resultado aqui fora, você está se comunicando bem. Mas aqui dentro você tem a comunicação com você mesmo. Então, como que tá? Você está feliz, está alegre, está animado? Isso é resultado da comunicação que você tem com você. Se você está ansioso, está com medo, né? Isso também é resultado da comunicação. Ou seja, a comunicação praticamente é tudo aí. Né? A gente comunica o tempo todo, né? E conflito, se a gente for pensar em empresa, pensando em liderança, RH, 50% praticamente do nosso tempo a gente está gerenciando conflitos. Sim. Ou conflitos com pares, ou conflitos com colaboradores, ou com departamentos, né? Interesses. Conflitos não necessariamente briga, né? Mas conflitos no sentido de interesses diferentes ali, algumas coisas, algumas questões.
E a comunicação, realmente, ela é fundamental para a gente trabalhar isso, né? Entender isso, mapa de mundo, termos aí de percepção, como que cada um tem uma percepção de acordo mesmo com a sua vivência, o que que você acredita ali, suas crenças, isso domina muito, né, o nosso comportamento. Sim. E o que você acredita, né? E acaba que muitas vezes ali você coloca coisas suas ali como se fosse uma verdade. Eu costumo dizer que no relacionamento, que eu trabalho muito com relacionamento amoroso, né? Uhum. Um relacionamento saudável não tem conflito. E as pessoas estranham quando eu falo isso. Bom, não ter conflito não significa que não tenha diferença de preferência ou de opinião. Mas por você ter diferença de opinião não significa que você precisa brigar. É um conflito mais saudável, que é para você agregar ali, acrescentar. Você gosta do verde, nós não precisamos brigar, a gente pode chegar num acordo. E o acordo acontece sempre quando você tem um propósito maior. Mas por que acontece o conflito? Um tenta impor a vontade ou o mapa mental dele no outro. Aí é que começa o problema. E muitas vezes o interesse é igual. Mas a forma de ver ali que não tá... Lá em cima, no propósito, tem acordo. Sabe? Olha, você não quer uma boa educação para o seu filho? Digamos que seu marido também quer uma boa educação. Aqui tem acordo. Agora, vou colocar na escola A, ele acha que é na escola B. Aí aqui embaixo tem conflito. Entendeu? Entendi. E aí entra acordos, né? Acordos. Aí a comunicação específica, né? E aí é muito pano para manga aí que a gente vai falar um pouquinho disso aí entra também. O seguinte, a pessoa quando entra num conflito ou num ADR, num relacionamento, qual que é o pensamento? É de ganhar ou perder. É quem tem razão e quem não tem. Isso é extremamente prejudicial a qualquer tipo de relacionamento. Então, as pessoas que são mestres em resolver conflitos, elas não procuram, elas não fazem esse jogo de procurar quem está certo ou quem está errado. Elas procuram qual que é o propósito, onde que nós queremos chegar. Então, um casal saudável, ele fala, por que nós queremos estar juntos? Aqui tem acordo. Isso também deveria acontecer dentro das empresas. Qual que é o nosso propósito com o nosso negócio? Se a gente for pensar de modo geral, tanto na empresa como no relacionamento, tem muito conflito. Eu não acho que no relacionamento tem menos, não, né? Porque, assim, o índice de separação, né, e etc. também é bem grande. Na empresa, os propósitos já são mais, assim, já é falado que para onde que a gente precisa chegar, né? E as pessoas ali precisam estar juntos, tem os papéis, né? Entra menos aí até a parte emocional, mas claro que o tempo todo também esbarra nisso aí, né? E que acaba prejudicando o resultado das empresas, a produtividade da empresa, né? Vira uma disputa interna e o que sai perdendo é a produtividade, o resultado como um todo, né? Empresa, quando as pessoas entendem o propósito, estão juntos pelo mesmo propósito, tudo flui. Não vira obrigação. As pessoas entendem ali o que elas estão fazendo. Não é só o salário no final do mês, tem um sentido ali. Então, principalmente o líder, o RH, né, que passa isso, que tem um propósito ali, que coloca as pessoas no mesmo barco, isso aí acaba tendo uma produtividade muito maior, né? Percebe que é o propósito que segura, né? Um time mesmo, né? No esporte, que tem um propósito, olha o desempenho dele. Nem sempre o time vencedor é o que tem os melhores talentos individuais, mas é o que tem o propósito mais propósito definido. Isso acontece sempre aí, a gente pode ver. Né? E eu vejo muito assim, na organização, muitas vezes as pessoas vão pro emocional e vão pro pessoal. Isso aí, briga de interesse. Né? E acaba que o problema não é resolvido. Então, quantas vezes, por exemplo, que tem um cliente, vamos supor, eu e você, a gente está no mesmo time, e aí tem um cliente que reclama da gente. Manda lá e fica, né, e reclama e tal. O que eu vejo muito acontecer? Vira um conflito, um problema, que era para eu e você pensar, não, vamos resolver isso aqui, como que a gente vai resolver? Muitas vezes vai pro lado pessoal. Mas você que fez isso, né? E a comunicação vira como se fosse um cabo de guerra ali, cada um para um lado. E o problema mesmo, que era para ser resolvido, acaba não sendo resolvido. E as pessoas vão pro lado pessoal.
né? Então, tanto que a gente tem que trabalhar nossa mente mesmo, fazer um trabalho, ter consciência, qual que é o propósito, o que que a gente quer, qual que é o problema a ser resolvido e ser menos reativo, né? Então, é uma coisa assim, a comunicação, ela é muito mais assertiva quando a gente trabalha o nosso emocional. E a gente vê que ali tem um jogo para ser ganho. Você fez uma analogia aí do futebol, eu falo muito disso, assim, né? Qual que é a diferença do grupo pro time? Então, a questão do time é que as pessoas estão ali para ganhar, para vencer. Não importa quem que deu o passe ou quem que fez o gol, eles estão ali querendo... Juntos ali para aquilo, né? Então, assim, e aí as coisas acontecem e as pessoas, elas vão... Até o próximo podcast vai ser sobre conversas difíceis, que tem, né, toda uma continuação com aqui, porque tem conversas difíceis. Pra gente ter alta performance, a gente tem que ter conversas difíceis, né? Mas com amor. Sim, com respeito. Com respeito, mas muitas vezes não deixar de falar, porque isso eu vejo que... A conversa difícil que eu entendo dentro da nossa linguagem é você expor o seu mapa. E o outro também. E agora nós vamos fazer os ajustes. Né? Como eu disse lá, um casal que ele tem diferença de opinião. Olha, eu gosto de churrasco, você gosta de japonês. Nós vamos brigar por causa disso? Que tal a gente ir hoje no japonês e amanhã ir no churrasco? Ou, se não é possível isso, você vai no japonês, eu vou no churrasco, depois a gente se encontra. Então, quem tem mais opções acaba dominando ou tendo mais resultados. Então, como que você resolve esse problema de comunicação, de conflito? Buscando opções. Quando você só tem um jeito de resolver as coisas ou de fazer as coisas, você está robotizado. E o primeiro passo é a consciência de que isso acontece, né? De que a teoria ajuda muito, o conhecimento, a gente aplicar. Claro que a teoria ela só faz sentido se a gente aplicar, né, e ver o resultado ali, aí vai vendo o resultado, vai vendo que deu certo e conhecendo. Claro que por mais que você domine toda a teoria, estude, toda não, porque tem muita teoria, mas grande parte dela, a gente sabe que na prática ali a gente ainda vai ter um desafio, mas a gente vai muito mais preparado, né, e faz parte. Voltando ao cérebro triúnico, trino, é importante que ele funcione na comunicação interpessoal, mas ele também funciona na comunicação intrapessoal. Então, qual que é essa pessoa que leva tudo para o lado pessoal? Ou seja, aquele cérebro reptiliano dela está meio assustado. Qual que é a autoimagem que ela tem? Como que ela se percebe? Qual que é o diálogo interno que ela tem? Muitas vezes as mulheres, estou horrível hoje, meu cabelo, olha, esse sistema límbico, tá? Ela não gosta mesmo. Então, quando isso acontece, ela não tem acesso ao neocórtex. Ela não consegue elaborar o pensamento. Ela não consegue traçar metas. Ela não consegue buscar opções. Ela fica nesse gosto ou não gosto, tem ou não tem razão. Então, os dois lados funcionam. Você ter esse rapport, né, entre pessoas e também o intrapessoal. Com você mesmo também. Com você mesmo, né? Tem outro conceito importante que eu queria trazer para você, aqui para o nosso público aqui, né? Que é o das posições perceptivas, que a gente está falando. Para entender como se comunicar de forma eficaz, a gente precisa entender como que o cérebro humano funciona. E nós podemos perceber o mundo, as situações de várias formas. Uma delas é a partir do meu ponto de vista. É quando eu estou associado, é quando eu estou vestido com quem eu sou mesmo, com a minha identidade. Ou seja, eu estou de posse dos meus valores, das minhas crenças. Eu vejo o mundo a partir do meu ponto de vista. Esse é um. Tem o segundo posição, que seria do ponto de vista da outra pessoa. Ou seja, eu consegui tirar as minhas sandálias e calçar a sandália do outro, entrar na pele do outro. Como seria se eu pensasse como ela, tivesse os mesmos valores, as mesmas crenças, as mesmas experiências? Como que eu ia perceber essa situação? E tem o terceiro ponto de vista, que é aquele distanciado, é a posição do técnico, do observador.
Neutro. Que nas empresas eles até falam assim, a posição do helicóptero, que você tem que ver o todo. Como que isso funciona na comunicação? Que é muita questão do mediador, né? Que é uma figura hoje muito importante. Na comunicação, como que funciona? Bom, o bom comunicador, ele sabe transitar bem por essas 3 posições. Olha, quando eu estou na minha posição, na primeira, é o momento de eu traçar objetivos, de eu ser firme, de eu educar, de eu liderar. Um líder precisa estar na primeira posição. Tá? Na hora de criar empatia, eu preciso vestir a pele do outro. Eu preciso ir lá e sentir, saber qual que é o impacto disso que eu estou trazendo para outra pessoa. No relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com o seu filho, no relacionamento com o seu cliente, no relacionamento com o seu colaborador. O bom líder sabe fazer isso. Tá? E na terceira posição, aquela que está sem emoção, dissociado. Outro, né? Isso. É a posição do técnico, do juiz. Qual que é a melhor? Depende. Eu falo que depende muito do que, por exemplo, negociação. Você tem um interesse ali, você tem um ponto de vista. Mas você tem que falar a linguagem do outro para você conseguir, né? E muitas vezes você tem que ser técnico ali para ser a negociação ganha-ganha. Então, em gestão de conflitos, os 3, depende do que você quer na hora ali, no momento. Às vezes eu brinco assim, quando eu pergunto, estratégico. Qual que é a melhor? A pessoa assim, a minha. Não. Então, o que acontece assim, quando você está na primeira posição, é ideal para você traçar metas, para você liderar, para você ser assertivo, comunicação assertiva, firme, né? Você precisa estar na primeira posição. E quando você só fica nela? E quando o excesso dela? É aquela pessoa que é não conecta com as pessoas. É o arrogante, o arrogante, é o autoritário, é o rígido, é aquele que bate na mesa e quer impor sua vontade. E não está todo mundo na mesma página, né? Ele liderança grita, junto com o liderado. Então, esse líder em excesso, ele acaba desintegrando a equipe, porque ele chega chegando. Né? Ele não ouve, ele não tem feedback. Para ele, não funciona feedback. Tá? E o que fica na segunda posição? Claro que esse é um excelente comunicador. Olha, ele cria empatia. Mas tem gente que só fica nessa. Eu falo que tudo em excesso é ruim. A empatia em excesso também acaba que você abre mão até das suas coisas. E quem fica em excesso nessa? O que acontece? Fica frágil, não sabe se posicionar, não consegue planejar, não consegue dar opinião, porque ele fica... querendo descobrir o que o outro vai pensar, o que é. Então, ele é uma pessoa fraca. Mas é uma posição importante para quem trabalha com pessoas, a mãe, o pai. A mãe acontece essa segunda posição imediatamente. Quando ela tem um filho, os pais já fazem essa transição aí. Mas você não pode ficar ali. E a terceira posição, que é o frio, que é o dissociado emocionalmente. Excelente para o juiz, para o técnico, para o cirurgião. Imagina, o cirurgião vai entrar ali, ele tem que abrir, liberar todas as emoções. Tem uma vida ali dependendo dele. Para quem trabalha com recrutamento e seleção. Isso, naquele momento. Porque se você ficar com muita dó do candidato ali, você coloca para dentro. Ele está precisando do emprego, aí você contrata mal, depois tem que demitir. Super fora das competências, mas você fica com dó e acaba. Isso, que é a segunda, né, posição. Imagina o cirurgião vai ali, ai, tadinho. Não. Agora qual que é o excesso disso? Frieza. Às vezes esse cirurgião passa todos os dias, 6, 8 horas ali. Ele sai da cirurgia, vai para o consultório. E continua nessa posição, é onde a gente escuta muito assim, o médico devia ser mais humano, né? Ali ele não consegue ter empatia. E ele volta para casa, como é que ele vai lidar com a esposa e com os filhos, ficando só nessa posição? E aí uma das coisas mais importantes é você suspender o julgamento por um tempo, né? Quando que os conflitos acontecem muito isso, que você fica na primeira posição mesmo. E aí numa conversa você dá um feedback, você fala, mas você fala ali o que você quer, mas você não para ouvir o outro, se fez sentido para ele, né? O que ele pensa disso, se ele realmente vai cumprir, porque muitas vezes ele vai sabotar o plano, por quê? Porque aquilo ali
A comunicação foi unilateral, né? E não foi ali uma via de mão dupla, ela não fez parte do plano. Então, essa empresa, a gente tem que saber transitar muito nesses três, né? Nessas três percepções. Quantas reuniões tem empresa e todo mundo sim, concorda, volta para o seu departamento e continua tudo do mesmo jeito? Qual que é o prejuízo para a empresa? Porque não fizeram parte do plano, né? Não Isso foram aí. colocados ali. Foram né? colocados, não teve nenhuma empatia, foi algo imposto. Uhum. Né? Então eles vão fazer enquanto garantiu o emprego ou o papel deles ali. Né? Eles não vão entregar sua alma no projeto. Então, bom comunicador é aquele que consegue transitar, é aquele que tem flexibilidade. Isso tudo é treinável. Tudo é sim. Tudo é treinável, tem autoconsciência, mas tem treino também. Então, assim, isso exige um pouco das pessoas realmente ali fazerem um esforço. Por quê? Porque a gente é muito um ser de repetição. A gente é uma máquina de repetição, a gente se repete todo dia. Então, quebrar esse ciclo e, opa, agora deixa eu ouvir. Né? Não, deixa eu suspender o julgamento, porque a mente é muito acelerada. Sim. Já vem me enrolando, né? Vou pensar a empresa. Ah lá, mais uma vez vem com as desculpas. E aí não para ali, não ouve, né? E aí muitas vezes ali você tem que fazer um exercício sobrenatural para você sair dessa posição do automático, né? É o cérebro réptil aí em ação. É ele que cria os nossos hábitos, nossas rotinas, até para facilitar a nossa vida. Mas às vezes ele cria coisas que estão te impedindo de evoluir. Por isso que você tem que parar e treinar. Tudo isso é treinável. Entenda o seguinte, se você faz sempre do mesmo jeito, se você está sempre na mesma posição ou age sempre da mesma forma, esperando um resultado diferente, você está robotizado. Não é um robô, que é uma máquina, não é treinado para repetir? Tem alguns que são um pouco mais evoluídos, mas eles ficam agindo como os animais. Como que é o animal? Ataca ou foge? É tudo ou nada. Ou sou um bom profissional, uma boa profissional, ou sou dona de casa. Ou eu ganho muito dinheiro, ou sou espiritualizado. Tá vendo? É 8 ou 80. E quando você tem duas opções só, você tem um conflito. Você tem um dilema. Você quer ter um conflito, é só duas opções. Ó. É isso ou isso. Tá? Meu ponto de vista é esse, o seu é esse. Então não tem negociação. Não tem negociação. E o ser humano, ele só é evoluído, mesmo que você pode chamar de ser humano, quando você tem, no mínimo, 3 opções. E você pode ter certeza que seu cérebro sempre vai escolher a melhor naquele contexto, porque cada opção, ela funciona melhor em determinado contexto. Trazendo para o relacionamento amoroso, olha, se eu só tenho 2 opções, é esse ou esse, nós vamos ter um conflito. Mas podemos ter esse, podemos ter esse, podemos ter esse. Tá tudo bem para você? Cada dia a gente pode fazer. Né? Aí existe o consenso. Aí não tem um conflito. Tá? A diferença de opinião continua e ela é saudável. É assim que a gente cresce. Isso. Né? E as pessoas fazerem um exercício muito grande de pensar qual que é o interesse. E não se perder no pessoal. Né? Então é um exercício aí importante. O que eu tenho, assim, percebido muito e vejo a importância das pessoas elas irem para o lado também de ser mais claro no que elas querem, né? E certificar com o outro, porque às vezes você fala assim, você entendeu? Eu vejo isso muito, a gente aprende até em livros, né? Pergunta se a pessoa entendeu, né? Certifica. Entendi. E aí você fala, você entendeu? Eu falo que a palavra entendeu já vai pro lado intelectual. Metade já desiste de falar que não entendeu, porque falar, o que ele vai pensar de mim? Julgamento, né? As pessoas têm muito medo de ser julgadas. E outra coisa que também acontece é que às vezes você acha que você entendeu, porque tá de acordo, só que você entendeu de acordo com o seu mapa. Seu mapa mental. Seu mapa mental, pela sua experiência, já até fiz isso. E aí eu tenho um caso bem interessante do dia a dia, assim, de uma comunicação, que pensando nisso, acabou que não aconteceu o problema, né? Porque ia acontecer um conflito muito grande. Uma vez eu fui fazer uma porta lá na Consultar, né? Na minha empresa lá. E aí eu tava querendo fazer uma porta que eu escrevesse na porta para dar aula e tal, porque quando vai arquiteta já fica tudo projetado, né? Tudo muito perfeito, assim.
Mas aí eu queria colocar um quadro e não tinha nem muito espaço para isso. Aí tive a ideia de fazer na porta. A porta seria o quadro. E aí por quê? Porque eu estava num cliente atendendo coach e lá as paredes ensinavam. Então eles estavam o tempo todo assim. Aí eu falei, opa, minha porta lá tem um espaço. Então eu pensei em fazer um quadro. E aí procurei 3 marceneiros. E aí como que a comunicação hoje ela é rápida, né? E tudo pelo WhatsApp. E aí falei com ele, olha, eu tô precisando disso, vê se você consegue me ajudar. Aí falei, né? É um quadro que eu vou escrever e tal, e expliquei, igual eu expliquei aqui. E ele falou assim, não, entendi, inclusive eu já tenho experiência disso. Eu já fiz para tal faculdade, até me falou o nome da faculdade. E eu falei assim, que bacana, então você entendeu, entendi. Aí eu falei, você tem o seu trabalho que você fez lá? Você chegou a tirar uma foto, ou você consegue isso para mim? Ele falou, consigo, tenho aqui. E me mandou. Era uma janelinha desse tamanhozinho. E aí eu lembrei, na época de faculdade, que os professores falavam que aquela janelinha era para ver se eles estavam dando aula. Então, ela passava até a gente 10h40 para ver se o professor estava na sala de aula ainda. Eu lembrei disso, né? E falei, não, olha só. Aí eu fui, peguei a porta, pedi para minha funcionária tirar, né, uma foto. Tirou, eu fui e risquei assim. E falei, olha, para eu escrever aqui. Ele, não, desse jeito eu nunca fiz, não. Não, mas eu consigo fazer. E a porta tá lá e tá funcionando super bem. Mas olha, se eu não tivesse certificado, o que tinha acontecido? Um conflito. Porque aí falar, mas você não me falou direito. Mas você falou que tinha entendido. E aí vira um conflito e não resolve o problema. E acaba estourando para o lado mais, né, mais fraco, muitas vezes, assim. Então, como que é a importância mesmo de você certificar? E aí você falou do visual, do auditivo, do sinestésico, muitas vezes é mostrando. Porque se a pessoa tiver um canal visual, ela entende só se você desenhar. Então, tem vezes que a gente tem que desenhar, né? É porque a gente falou das palavras, né? Elas têm algum significado, né? Mas você tem que perguntar assim, para quem é esse significado? Porque a mesma palavra pode ter 200 significados. Você acha que ele está entendendo? Quando eu falo assim, cachorro, olha, como eu não especifiquei, se tiver 20 pessoas aqui, vai ter cada um vem com uma imagem. Com uma imagem diferente. Então, quando fala quadro, ele foi lá no mapa dele. Ele já teve certeza, e pegou a experiência que ele tinha lá. Então, por isso que é importante você entender, né? Se ele entendeu saber realmente. Saber que isso acontece, porque isso acontece, e checar. E checar. Tá? E cercar por todos os lados mesmo, né? Então, o que ficou para você? Me mostra. Se o que você tem aqui, entende. Né? Tira a porta aqui, esse exemplo mesmo. Tira essa porta, como você faria? E desenha aí para mim, né? Então, aí, para realmente ele sair e todo mundo ficar na mesma página, né? Isso aí. Bom, então, além disso, né, de certificar, que eu falo que a comunicação, depois eu quero que você complementa também um pouco, mas as coisas que eu tenho vivenciado, que eu vejo cada vez mais, né, é a questão de ser específico. Eu falo que em feedback, você falar o que você quer e não o que você não quer. Quanto mais você for claro, por exemplo, hoje as pessoas falam assim, eu não quero que você seja desorganizado, eu não quero que você chegue atrasado. O que você quer ao invés disso? Às vezes chegar às 7 horas. Para isso, quanto tempo você gasta da sua casa até aqui na empresa? Eu gasto 1 hora. Então, você tem que sair de lá às 6 horas, já que você gasta 1 hora. E não ficar no cérebro que você vai, né, 7 horas. Porque 7 horas você tá ali, às vezes, na sua casa. Nossa, já é quase 7. Mas, na verdade... Então, quanto mais claro a gente for, isso aí eu falo que... falar o que você quer, especificar para o outro... tem até nesse livro aqui, a gente vai falar um pouquinho, mas comunicação não violenta mesmo, tem um exemplo que fala de jantar, né? Eu gostaria que você fizesse mais jantares. Mais jantares? Quantos? Segunda, quarta e sexta. Tem um livro legal que é Hábitos Atômicos, que ele tem uma pesquisa que fala que quando a pessoa fala que vai fazer exercício físico, e não fala só 3 vezes a semana, mas ela coloca segunda, quarta e sexta em tal horário, que aumenta exponencialmente as pessoas que conseguem ali ficar muito tempo na academia, que elas têm um resultado. Então, por quê? Porque fala 3 vezes a semana, às vezes você vai deixar para quarta, quinta e sexta, porque ainda está em tempo. Só que quarta acontece alguma coisa, sexta, e acaba que você sapota o plano ali, né? Então, a mente, ela precisa acreditar, ela precisa ter uma certeza, né? Ela precisa... Isso remete àqueles ratinhos lá. Se você não der instruções claras, eles vão agir do jeito que eles... Olha, eu quero ganhar mais dinheiro.
Quanto que é mais dinheiro? Mais dinheiro. Toma aqui R$1, você ganhou mais dinheiro. Né? Queria que você fosse mais compreensivo. Como é que é ser compreensivo? Para você? Entendeu? Queria que você me respeitasse. Como, né? Que é respeitar. Né? Eu vou fazer, né? Eu vou me exercitar mais. Eu vou à academia, eu vou treinar segunda, quarta, sexta, tal horário. Olha como é que você está dando. Comandos diretos. Diretos, específicos. Seu cérebro sabe o que você tem que fazer. Você vai reduzir muito a sua energia para produzir aquele resultado. Quando você diz assim, menino, não sobe aqui. Primeiro que 90% da frase é sobe aqui. Né? Ele vai ter que fazer um exercício até entender isso tudo, porque o seu cérebro precisa imaginar subindo para depois negar. Certo? Que trabalheira, né? Pois é. Em vez de falar o que você quer, você já dá a volta. Ele sabe que ele não pode subir ali, mas ele não sabe o que ele pode fazer. Então, talvez ele vai fazer outra coisa que seja inadequada ainda. Né? Menino, vai brincar lá fora, vai fazer tal coisa. Economiza. E o bom comunicador sabe isso. E falar não sobe. Você tem que falar assim, não. Cadeira, por exemplo, uma criança para um cachorro, às vezes fala, não sobe. Não ou sobe? Não sobe. Até isso. Dá um conflito aí, ó. Conflito aí. Né? Então, o cérebro, ele escuta só uma parte, né? E geralmente é a parte que interessa para ele. Ou tem que dar uma volta, porque quando a gente é adulto, até a gente entende, mas gasta mais energia. Você tem que dar uma volta ali. Eu gosto muito do exemplo, assim, quando a gente vai ao supermercado, a gente não vai com o que a gente não vai comprar. Isso mesmo. Eu não quero maçã, eu não quero cenoura. Não, você vai com uma lista do que você quer. E aí, por que na hora de dar o feedback, de comunicar na empresa, as pessoas falam o que elas não querem? Não querem. Isso aí. E aí, o que fica no cérebro é o que você não quer. Porque reforça, a gente foi educado. Né? É aquela pergunta, nós nascemos ou aprendemos? A mídia, a escola, os pais estão viciados nisso. Né? A gente ouve isso o tempo todo. Então, a gente acaba adotando. Repetindo. Né? Reptilianos. Isso aí. E o que a gente, pra gente finalizar aí, porque a gente já tá indo pro grande finale, né? É um papo bem bacana aí, poderia ficar aqui várias horas. Mas pensando em estratégias mesmo, né? Que a gente tá falando de estratégia aí o tempo todo. Diretrizes, dicas, né? Vamos pensar assim. A dica fica mais superficial. Mas diretrizes mesmo, assim. O que para ter uma boa comunicação e para evitar aí conflitos, né, desnecessários e pensar em produtividade, pensando em meio organizacional, quais as estratégias aí que você deixa? Bom, de acordo com o que nós conversamos, é importante você lembrar o seguinte: o mapa não é o território. Isso é super importante porque o que você tem na sua cabeça não significa que seja a mesma coisa do outro lá. Então, o bom comunicador, primeiro ele procura compreender para depois ser compreendido. Ele vai buscar entender o que está acontecendo ali na mente da outra pessoa, para depois buscar influenciar. O que é influenciar? É enriquecer esse mapa que ela está percebendo. Certo? Deixa eu só complementar. Claro. Eu falo muito assim, hoje o líder, primeiro ele tem que ser coach. O que é o coach? Que faz perguntas, que acredita até que o repertório, né? Que as pessoas têm um repertório, só que tem que clarear aquilo ali de alguma forma, né? Isso. Depois você tem que ser mentor. Porque pela resposta da pessoa, você vê se ela tá com o repertório que você precisa ou se ela precisa enriquecer o mapa. Se o mapa dela, para aquela situação, claro que a gente sempre tem que enriquecer o mapa, mas para aquela situação ali, né? Se o mapa tá pronto ali para aquele desafio. Ou se eu preciso enriquecer. Então, muitas vezes ali perguntar, de forma até mais geral, o que você entendeu, como você resolve isso, a gente está com esse problema. A gente entende até que patamar que tá, né? E o segredo não está na resposta, estão nas perguntas, que você faz. Cada dia mais, né? Sim. Depois disso é você entender que, já que o mapa não é o território, a responsabilidade de se comunicar é sua. Então, se você quer um resultado, ou do seu filho, ou da sua esposa, do seu cliente, ou do seu colaborador, a responsabilidade de obter esse resultado é sua. Então, a gente chega a outro
conclusão que é o seguinte: comunicação é resultado. Uhum. É resultado. E os resultados não mentem. Uhum. Muito simples. Você quer saber se você é um bom comunicador? Olhe os seus resultados. Uhum. Você tem um bom relacionamento com sua esposa? Você tem um bom relacionamento com seu filho? Você tem um bom relacionamento com seus clientes? Você está tendo venda? Seus liderados estão motivados? Então, você é um comunicador. Se você entender isso, você pode perceber que não existe, então, fracasso. Tá? Porque sempre é impossível não se comunicar, e toda vez que você emitir uma comunicação, você vai receber, isso é imediato. O universo dá feedback o tempo todo. Eu estou falando aqui, você está me dando feedback, concordando, mexendo. Você recebe feedback o tempo todo do universo. Então você observa. Está em direção daquilo que você quer? Se não for, não interprete como um fracasso, interprete como um resultado e ajuste a sua comunicação. E fazendo um gancho com o conflito, eu vejo que até a forma que você expressa, às vezes fala assim, não, você não entendeu o que eu te falei. Eu vejo muita gente falando dessa forma, né? E você já arruma um conflito ali, né? Muitas vezes. Conflito que eu tô falando do lado, né? De confusão se mesmo. Se você não entendeu o que eu falei, é porque eu não me expressei bem. Deixa eu me expressar melhor. Né? Se eu chegar nos Estados Unidos e falar português, o cara não vai entender. Eu não posso falar, você não me entendeu bem. Então, eu tenho que adaptar a minha linguagem àquela pessoa que está ali na minha frente. Né? Se for uma criança de um jeito... Deixa eu ser mais claro, né? Isso, se for com a criança de um jeito, se for com um colaborador é de outro jeito, se for com o diretor da empresa é de outro jeito, se eu estiver numa universidade é de outra forma. Então, o bom comunicador, ele sabe... Ele é flexível, né? Tem essa flexibilidade. Se adaptar como a água ao recipiente, sem perder a característica dele. Isso mesmo. Livros. Ou livro, né? Qual livro aí que você indica? Tô vendo um importante aí, né? Esse é um deles, ó. Posso pegar? Pode, claro. Eu indico esse livro, ó. Poder Sem Limites. É um clássico. Já deve ter o quê? Uns 35 anos ou mais. Tony Robbins. É um livro que fala de como você assumir a responsabilidade pela sua vida, pela sua comunicação. É um livro que traz informações importantes sobre resolução de conflito e do seu autodesenvolvimento, de você desenvolver autoestima, autoconfiança. Indico. Muito bom esse livro. E um mais atual, Negocie como se sua vida dependesse disso. De um autor que chama Chris Voss. Ele era agente do FBI e ele participava daquelas negociações onde tinha reféns. Então ele traz conceitos, ideias importantes em situações assim de estresse, mas também coisas para o nosso dia a dia, nessas coisas das tem empresas. Muitos aprendizados, né? Então eu indicaria ele. O Poder Sem Limites tem o capítulo 12, que é o poder da precisão. E ele fala muita coisa que a gente citou aqui, de formas diferentes, né? Mas tem o mesmo conteúdo. Metamodelo de linguagem. Como você... Capítulo 12 e o capítulo 14, que é Diferenças de Excelência Metaprogramas. Que também, né, passa aí bastante sobre isso. O metamodelo de linguagem são perguntas em que você consegue explicitar o mapa da outra pessoa. Ao invés de fazer julgamentos, você faz perguntas. Né? E através dessas perguntas você vai entender e, inclusive, enriquecer o mapa, né? Se ela estiver generalizando, ou omitindo, ou distorcendo coisas de uma forma que está limitando a forma que ela atua, o metamodelo vai ajudar bastante. E tem o Comunicação Não Violenta também, que é um livro muito bacana, vale a pena. Primeira vez que lê, a gente vê que está bem, né, longe aí de muitas comunicações. Mas quando você lê de novo, você vê que vai adaptando ali o tanto que é assertivo. E aí fala muito a questão mesmo de você ser um observador, que algumas coisas a gente até falou aqui, né? A questão de você não julgar, suspender o julgamento dentro do possível ali. Claro que a gente tem que treinar muito, porque a gente é treinado muito para julgar, certo, errado, bom, mal. E a gente precisa disso de alguma forma, até para sobrevivência. Mas em alguns momentos ali, bem estratégicos, a gente tem que falar, não, deixa eu esvaziar minha xícara.
E não achar que ali você já sabe o que o outro vai falar, porque você já conhece o outro. Isso aí é um desafio. E ele termina com pedidos claros. Porque às vezes você acha que você fez um pedido claro. Você vira e fala assim: nossa, Dailton, essa mesa tá muito bagunçada. Aí você chega e fala: nossa, Dailton, eu te pedi pra você arrumar a mesa e você não arrumou? Você me pediu? Pra mim eu fui claro, né? Eu te falei que tá bagunçado, você devia ter uma lâmpada aí, né? E falar: não, peraí, né? Deixa eu arrumar. Mas olha, tem como você arrumar essa garrafa, colocar na geladeira, esses copos aqui, deixar a mesa limpa, né? Limpa em que sentido, né? Sem os cadernos, porque eu limpo também, pessoal. Tudo é muito subjetivo, né? Se a gente for pensar bem assim, né? O que é limpo, né? O que é limpo, sem né? o copo aqui, sem os objetos. Coloca um copo bonito, né? Você vai falar: nossa, né? Esse copo é bonito. O outro vai falar: não era esse copo que eu queria. Mas qual copo você quer, né? É uma comunicação, às vezes assim, tá o casal, tá frio aqui, né? Aí o marido vai e fecha a janela. Mas não falei pra você fechar a janela. Louco, né? Aí no outro dia, tá frio. Tá frio aqui, hein? Ele não fecha a janela. Poxa, você nem pra fechar a janela pra mim. Então é a gente ser mais específico mesmo, né? O que a gente quer, como que a gente quer, quanto que a gente quer e, claro, alinhando ali, estando na mesma página. Bom, como te encontrar? Vamos lá. Redes sociais. Bom, tô no Instagram, @Adailton Soares Mentor. Aí eu trago conteúdos, lives, todos os dias falando de relacionamento, de resolução de conflitos, de como construir um relacionamento feliz, saudável, duradouro, e também trabalho com desenvolvimento humano. Isso aí, vamos junto. Bom, a gente, né, consultar gestão de pessoas, tá no Instagram, @consultargp, de gestão de pessoas, e Karine Moura Consultar. E também no LinkedIn, Karine Moura. Vamos juntos aí, eu falo que é um projeto que está nascendo agora, é uma sementinha, mas que eu pretendo aí ter muitos especialistas, sempre nesse formato de entrevista, né, falando menos, aí eu adoro falar, mas eu falo que falando menos, escutando mais ali, direcionando, e a gente vai junto, né, fazer ali as pessoas, eu falo que o conhecimento, ele é igual uma vela. Quanto mais você tá com a vela acesa e você acende a do outro ali que tá apagado, mais o ambiente ele fica próspero, fica iluminado. E o da gente também, né, aquece muito mais. Então, esse é o propósito na Real com Karine Moura, né, com os especialistas. Então, te agradeço muito aí, foi um papo incrível e vamos juntos. Eu que agradeço a confiança, estou muito feliz, é o primeiro e eu tenho certeza, parabéns pela sua iniciativa, que é lindo o seu trabalho, vai ser um sucesso. Obrigada, vamos juntos.